Alô amigos, bem-vindo ao canal da Única Automação. Estamos aqui hoje para falar do KM5 da Coel, configuração de rampas e patamares. É um programador que tem 6 rampas e 6 patamares, até 8 receitas, né? E até 48 programas se for usar na sequência. Então vamos iniciar aqui uma programação do aparelho. Primeira coisa, eu vou apertar aqui o Enter, ele vai me pedir a senha. A senha para programá-lo é a 30. Ok? Senha 30, dou um Enter. Primeiro grupo de parâmetros aí, o grupo de entrada, tá? Se eu der um Enter aqui, o primeiro parâmetro é o tipo do sensor. Aqui no meu caso eu estou usando J, mas se você fosse usar qualquer um tipo aí, ó, PT100, TS, tipo K, só que eu vou usar o J, vou salvar ele como J. Nesse parâmetro aqui de ponto decimal não vou mexer. A unidade também é grau Celsius, usada aqui no Brasil, também não vou mexer, né? Filtro também não. E aí nós vamos ver aqui o INE também não vou mexer. Primeiro parâmetro que nós vamos mexer aí nesse grupo de entradas também, aliás, segundo parâmetro, né? O primeiro foi o sensor, é o I04F, que é o tipo da saída 4. Ela pode ser usada aí como saída 4 digital, né, que é como está configurada. Ela pode ser usada como só alimentação de um transmissor. Você pode ver no manual. A gente vai anexar um manualzinho a esse vídeo depois, manualzinho básico. E ela pode ser usada também como entrada digital, tanto para entrada de tensão como entrada de contato seco. Eu vou deixar ela como saída 4 mesmo, digital, né, que aí é uma quarta saída. Aqui é a parte da entrada digital do aparelho. O que seria isso? A entrada digital do aparelho é quando você quer colocar um botão de push à distância para iniciar o programa e para resetar o programa. Eu coloquei aqui como 10, tá no manual também que vai estar anexo ao vídeo aí. Vocês vão ver as outras possibilidades, né, dessa entrada digital. A 10 é para você iniciar e resetar o programa. É o que mais a gente usa aqui. Ok? Então, eu vou dar um retorno aqui, eu volto para os parâmetros de entrada, tá? Mas eu preciso navegar agora para o grupo de saídas. Então, eu vou aqui no retorno, grupo out, que é o grupo de saídas, ok? Vou dar um Enter. Primeiro parâmetro que ele me mostra aqui é o HREG. O que seria o HREG? É o tipo de controle da primeira saída. Esse HREG é uma saída de aquecimento. Para os aparelhos com a primeira saída O, que são próprias para SSR, e se você for utilizar um SSR, não precisa nem mexer nesse grupo de parâmetros, porque ele já está pré-configurado de fábrica. Porém, se você for usar um contator, aí você vai ter que mexer nesses parâmetros aqui. Se você for usar um contator, aconselho você a colocar none aqui, como você não vai usar a primeira saída. Salva. A segunda saída já está com uma HREG, mas o normal dela vir de fábrica é a L de alarme. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vendo? Então eu vou colocar HREG, que aí ela fica a segunda saída de controle. Você também vai ter que acionar o seu contator pela segunda saída do aparelho. Consulta aí o manual do aparelho, que você vai ver o esquema elétrico dele. Vou salvar aqui, tá? E está feita aí a programação das saídas. Vou dar um retorno, volto no grupo de saídas. E aí o próximo grupo que eu vou configurar, retorno, para navegar nos grupos é aqui no retorno, tá? Os alarmes hoje não vamos falar nesse vídeo, tá? Vamos falar no próximo vídeo aí sobre os alarmes do aparelho. Esse é o próximo parâmetro que vamos falar, que é o parâmetro de controle do aparelho, tá? O grupo de controle. Os parâmetros você vai dar um Enter. Então o primeiro parâmetro aí é o CONT, que é o tipo de controle. Aqui ele está com um FA, que significa um off assimétrico. Você pode alterar aqui, ó, pitch. Vamos supor que você quer usar o PID aí. Ah, não, eu quero usar o PID para ter um controle de temperatura mais afinado, ok? Então, para um controle de temperatura mais afinado, você seleciona o pitch, salva, ele já vai para o próximo parâmetro, que é o alto. Então, ele faz esse autotune. Eu costumo deixar no 4, porque no 4 é um autotune rápido, que inicializa nas energizações, né, o autotune, e nas trocas de set point também. Vamos supor que você trocou o set point, ele também vai fazer isso.
Ok? Então eu costumo deixar no 4, mas consulta o manual para ver qual que é o melhor para a sua aplicação aí. Tá? Salvo. Vou retornar aqui no grupo de controle. Eu não vou usar PID, tá? Eu vou usar um FA mesmo, que é um off assimétrico. Salvo. Aí quando eu uso um off, ele me aparece esse parâmetro que é o esterese, o H7 é o esterese. Eu coloquei 5 aqui, como vocês estão vendo, tá? 5, vou salvar no 5. O que seria esse 5? Esse 5 seria o seguinte, se eu configurar um set point de 200 graus, a minha resistência vai aquecer até 200 graus, e quando ela baixar a temperatura para 195, o aparelho vai religar essa resistência para ela aquecer novamente. Então eu tenho um diferencial de 5. Se eu colocar 10, seria em 190. Se eu colocar 2, que é o que vem de fábrica, seria em 198. E assim sucessivamente. Ok? Então vamos lá. Vou voltar no retorno aqui e navegar nos parâmetros. O próximo parâmetro é o do set point. Também no nosso manual em anexo aí vai mostrar as possibilidades de set point, tá? Aqui é o número de set points, que você tem até 4, eu vou colocar só um, né? Porque na verdade eu nem vou utilizar esse set point. Como eu vou fazer um programa aqui, eu não vou utilizar o set point. Mas mesmo você que quer fazer um programa e quer que o seu aparelho, quando terminar esse programa, ele retorne para o set point configurado, é necessário você configurar pelo menos um set point aqui. Agora não, eu quero que quando ele termine o programa, ele vai para stand-by. Então, nem precisa, que vai ser meu caso, nem precisa configurar o set point. Aqui é o limite mínimo de set point, aqui é o máximo. Isso daqui, esses dois parâmetros, é onde você limita para cima e para baixo o que o operador pode alterar. Ok? E aqui é o set point primeiro, né? E aí você altera aqui, ó. Se fosse colocar 200 graus, era só subir aqui, 200 para 70 graus, salvar. Ok? Eu vou retornar, eu vou tirar esse set point, eu vou colocar em 0, porque como eu disse, eu não vou utilizar. Só foi para mostrar para vocês aí. E nesse grupo de parâmetros também você pode colocar até 4 set points e pode navegar aqui, né, por esses set points que você configurar. É possível também. Vou retornar. Esse próximo grupo é o PAN. Esse PAN, ele é importante porque ele é a interface do usuário. Tá? Esse grupo também é muito importante. Também tem no manual aí que eu vou passar junto para vocês. Se eu apertar o Enter, ele me aparece primeiro, eu não vou mexer em senha, né? Então, não vou mexer. Mas nesse parâmetro a gente vai precisar mexer, o SRB. O que seria o SRB? É a função da tecla de retorno. Então, quando a gente faz um programa, muito provavelmente você vai usar essa tecla para iniciar o programa. Então a gente tem que alterar ela aqui, ó, colocar em P1. P1 quer dizer que essa tecla vai iniciar o programa. Tá? Lembra que a gente falou da entrada digital? Ela tem a mesma função. Você pode colocar um botão à distância, como você pode fazer no próprio aparelho, é a mesma função. Vou salvar aqui. E essa é outra função, outro parâmetro importante, que é o display. Eu deixei aqui já em PTTU. O que o PTTU faz? Tem outras opções aí no manual, é só verificar. O PTTU ele vai te mostrar o tempo progressivo do patamar, não é da subida da rampa. Quando ele chega no patamar, ele te mostra o tempo progressivo. Tem outras opções no manual. E é o tempo de baixo, tá? São dois displays. O primeiro vai estar sempre mostrando a temperatura real e o segundo vai mostrar esse tempo. Vamos dar retorno aqui para voltar para os grupos, né? Esses grupos aqui eu não vou mexer também. E nós vamos para o grupo programa, tá? Esse grupo programa também, aqui nós temos o parâmetro aqui, ó. Página, lembra que eu falei que ele tem 8 receitas? Só que são 8 receitas divididas em 2 páginas, tá? Então você tem aqui 1 e 2, tá? Se você fizer essas 8 receitas e for rodar, né, essas receitas, você vai ter que selecionar. Por quê? Na página 1 você tem um programa de 1 a 4. E na página 2 você também tem mais programas de 1 a 4. Então você vai ter que selecionar a página que você vai usar. Se você for fazer um programa simples, que vai ser só os programas que tem num programa principal, você não vai nem utilizar isso. Mas se você tiver várias receitas, você vai precisar utilizar. Ok? E aqui é o número do programa, né? De 1 a 4 na página 1 e de 1 a 4 na página 2. É o programa que você vai selecionar que ele vai executar. Tá? Como a gente só vai fazer um programa, né, que é o mais básico, mais simples e é o mais
usado também, lógico, não é todo mundo que vai usar só isso, né? Então a gente vai usar só um programa, não vou nem precisar mexer aqui, tá? Vou retornar aqui e vou partir agora para o programa 1, que é a parte interessante aí do vídeo da programação. Vamos lá, PR1. Aqui, nesse primeiro parâmetro do programa 1, eu digo para o aparelho como ele vai iniciar. Eu coloquei o DG, isso também tem no manual, tem outras opções lá também. Eu coloquei o DG porque ele vai iniciar com o comando RUM. O que seria um comando RUM? Um toque aqui ou um toque no botão da entrada digital. Então ele inicia o programa dessa forma. Coloquei já aqui, né? Você vai ter que colocar e salvar aqui na Enter. O próximo programa é a escala de tempo da rampa e do patamar. Eu vou utilizar essa mesmo, que é HHNN, hora a hora, minutos, minutos. Ok? E aqui é para onde o aparelho vai quando finalizar o programa. Se você tiver configurado o set point, ele vai aparecer uma opção aqui, SPA. Tem no manual aí. Como eu não configurei, ele me dá standby e outras. Eu vou mandar ele para standby mesmo. Então eu já até deixei pré-configurado, porque quando ele terminar o programa, ele vai para standby. Aqui eu não vou mexer, né? Aqui também não. E aqui é onde eu vou começar a parametrizar meu aparelho. Aqui ele está me perguntando a minha primeira rampa, quantos graus ela vai ter. Eu coloquei aqui 60 graus, ó, seta para cima e para baixo, salvo. E aqui o que ele me pergunta? No manual vai ter mais assim explicado esse detalhe aí. Ele me pergunta assim, com quanto tempo você quer chegar a 60 graus? Então eu estipulei em 120 minutos. Então se eu pegar 60 e dividir por 120, dá 0,5. Foi o que eu coloquei aqui. Não, 0,5 e salvei. Então é o tempo que ele vai levar para chegar aí nos 60 graus. Os 120 minutos, certo? E aqui é o tempo de rampa, que ele vai permanecer 60 graus na rampa. Então, o que seria essa rampa? Essa rampa eu coloquei aqui 0,10, que seria 10 minutos. Ah, eu quero 30 minutos, coloca 0,30. Não, mas eu quero 2 horas, 2,00, segundo aquela escala que a gente configurou, ok? E aqui é um coeficiente que a gente coloca, que é a faixa de espera entre um patamar e outro, tá? Então assim, a gente colocou 4 aqui, eu costumo colocar 4 e tem dado certo. Se você precisar aumentar ou diminuir um pouco essa faixa de espera, fica a seu critério aí. Aqui eu não mexo. Aqui é o set point 2, que no meu caso aqui eu coloquei 100 graus, tá? Já coloquei aqui, já salvei. E o tempo de subida desses 100 graus também em 120 minutos, que deu um coeficiente de 0,8. Que se você pegar 120 e multiplicar por 0,8, né, vai dar esses 100 graus aí. Aqui também um tempo de 10 minutos na rampa, né, esperando lá por 120 graus, por 100 graus lá em 10 minutos. Coeficiente também vai ter em todos os programas a gente coloca essa faixa de espera de 4. Aqui eu não mexo, aqui eu coloquei 150, já é a terceira rampa, né? A terceira rampa, tudo eu calculei em 120 minutos. Tá? Aqui deu 1,3. 10 minutos aqui no terceiro patamar. E o 4 do coeficiente. E assim vai ir aí, desta mesma forma, até as 6 rampas que você tem disponível no programa 1. Tá? Não vou mostrar tudo, mas é isso. Vai continuar desta forma. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe só do final do programa, que é interessante. Aqui, esse parâmetro, ele está falando que o programa 1, ele vai terminar, ele não vai continuar. Tá? Então, eu fiz todo esse programa 1, 6 rampas e 6 patamares, chegando no final, ele para, ele termina. Se eu mudar aqui para IES e salvar, eu estou falando para o programa que o programa 2 vai continuar, né? Então eu tenho aí um total de 8 programas para fazer isso. Então um total de 48 aí, né? 48 programas que eu posso fazer, né? De rampas e patamares.
Então, só para ser mais claro aí, se você quiser continuar 6 rampas e 6 patamares, for insuficiente para você, você coloca yes, continua no segundo programa, porque ele vai executar seguindo aí do primeiro para o segundo programa. Ah, eu preciso de mais. Põe lá no segundo também para ele continuar e faz o terceiro que ele vai continuar. Tá? Alguns casos que acontece que tem que fazer isso, enfim. É essa programação. Então, basicamente é isso, está feita a programação. Se eu der um retorno aqui, eu volto no grupo. Se eu segurar aqui o retorno, eu vou voltar na temperatura. Normalmente, eu desligo e ligo o aparelho novamente, o aparelho já está programado do jeito que a gente fez. Como eu falei, o manualzinho vai junto aí para vocês também, para vocês entenderem melhor. O vídeo vai auxiliar o entendimento do manual e vice-versa. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês como mudar aqui alguns parâmetros para o modo operador, né? Para que o operador ele possa ver alguns parâmetros aqui. Quando você configura receitas ou set point, então você consegue fazer esses parâmetros aparecer aqui num simples toque na tela. Aqui, por exemplo, ó, o usuário, tá? Parâmetros ou programação, tá? Nos parâmetros, eu coloquei apenas o valor de set point para o usuário alterar. Só isso, tá? Retornando aqui, ó, segurando o retorno. Mas eu posso também deixar alguns parâmetros de programação para ele alterar. Principalmente quando você tem mais receitas e você tem que alterar isso. Ó, se eu colocar aqui em prog, tá vendo? Parâmetros, prog, programação. Vai aparecer aqui a programação lá das rampas e patamares. A página, ele consegue selecionar a página 1 ou a página 2 e consegue selecionar também o número do programa. Tá? Esse daqui eu deixei, mas não é tão interessante assim, mas os dois primeiros sim. Tá? Então é isso. Ah, como que eu faço essa alteração e como eu coloco os parâmetros que eu quero? Vou explicar para vocês aqui. Ó. Seguro o Enter. A senha é menos 81. E aí ele já entra aqui no grupo de parâmetros. Eu vou lá no set point. Tá vendo que o set point aqui ele já está operador? Por isso que ele está aparecendo lá, ó. Tá? Só não está aparecendo o set point 4, por quê? Porque aqui o número de set points de entrar só está 1 configurado, não está mais, então não aparece. Tá? Isso não aparece para o operador configurar. Mas o restante está tudo para o operador. Se tivesse mais de um set point configurado, ia aparecer lá também. Então eu vou fazer isso para mostrar para vocês, tá? Aí eu vou pôr a senha 30, só para entrar nos parâmetros. Lembrando que a menos 81 é só para alterar a visibilidade e a possibilidade de alterar para o usuário, tá? Pôr a senha 30. Vou no set point novamente. Número de set points aqui eu vou colocar 2. 70 graus aqui no primeiro que já está. E no 2 aqui eu vou pôr 50 graus. Salvei. Segura aqui, né? Dou um toque, depois seguro no retorno e ele volta. Aí vamos ver. Ó. Parâmetros, set point 2. E o ASP também para me selecionar qual set point eu quero. Tá? Qual que eu vou utilizar. Perfeito, pessoal? Espero ter ajudado aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.